Olá, alunos, tudo bom? Vamos continuar falando sobre os princípios básicos do transporte de peixes? Você sabe como você pode manipular a temperatura da água para poder aumentar a quantidade de animais a serem transportados? E qual a importância do sal no transporte de peixes? Se você não sabe as respostas a essas perguntas, fique comigo, que logo depois da vinheta você vai descobrir. Quando se está falando da importância da temperatura da água na produção de peixes, a gente acaba logo lembrando que, ora, peixes são animais ectotérmicos e todo o seu metabolismo ele é influenciado pela temperatura da água. Portanto, quando a gente também está falando do transporte de peixes, é isso que a gente também tem que lembrar. E aí, quando a gente fala que todo o metabolismo é influenciado pela temperatura da água, a gente tem que lembrar que o processo metabólico dos animais ele demanda oxigênio. Então, o que a gente pode aqui perceber neste gráfico? Né? Aqui, esse gráfico é o efeito da temperatura da água sobre o consumo de oxigênio do bagre branco, né? Um bagre americano que é o Ictalurus catus. Então, percebam, ele é um bagre de águas quentes, numa temperatura de conforto de 28 graus, o seu consumo de oxigênio está próximo aí de 300 miligramas de oxigênio por quilo de peixe a cada hora. Só que quando essa temperatura cai cerca de 3 vezes, né, um pouco menos do que 3 vezes, percebam que a queda no consumo de oxigênio é muito superior. Então você tem aqui um consumo de oxigênio próximo de 60 miligramas de oxigênio, e próximo, né, em relação àqueles 300, é uma redução de cerca de 5 vezes no consumo de oxigênio. Percebam, não quero dizer a vocês que, havendo essa mesma intensidade de redução para outras espécies, essa redução se dará na mesma proporção. Uma coisa importante da gente lembrar é que reduções bruscas de temperatura elas causam um estresse considerável nos animais. E dependendo do status fisiológico que esses animais estejam, isso pode levá-los até à morte, caso as temperaturas alcançadas, né, sejam inferiores ou muito próximas, né, daqueles limites de tolerância da espécie. Mas, se fazendo um adequado manejo da temperatura da água, é possível você melhorar a capacidade de transporte fazendo a redução da temperatura da água. E como que isso pode ser feito? Bom, quando se está falando, né, na tradicional transporte de peixes em caixas d'água, a gente está falando simplesmente na adição de gelo à água de transporte. E aí eu queria contar uma historiazinha para vocês. Eu tenho um colega que ele foi trabalhar, tá, numa piscicultura no norte do Mato Grosso. E quando ele chegou lá, o pessoal estava tendo muito problema de mortalidade pós-transporte. E ele foi contratado, né? E uma das coisas que ele foi contratado era justamente para fazer esse processo de melhoria, né? Das questões do transporte da propriedade. Bom, e aí logo que ele chegou na propriedade, né, existia lá, ela era integrada com frigorífico, nossa, quase não saiu, hein? Com frigorífico, né? E, e o que eles faziam? Eles adicionavam gelo na água. Só que você imagina que assim, uma piscicultura no norte do Mato Grosso, né, o que eles têm ali em média de temperatura da água numa condição normal é 28 graus, 27 graus, tá? E aí, né, o gerente da propriedade tinha lido e orientado os
os motoristas que a água de transporte tinha que estar a 20 graus. E aí, os motoristas, né, o pessoal fazia a carga do peixe e jogavam 2, 3 barras de gelo de 20 quilos em cada caixa. E aí a temperatura da água reduzia de 28 graus para 19, 20 graus em menos de uma hora, né? Então, assim, o estresse, né, sobre os animais era muito grande. Então, esse processo de diminuição de temperatura da água, tá, gente? Ele tem que ser um processo gradual. Nem sempre você vai conseguir fazer com que, que a temperatura da água de transporte ela chegue exatamente nesses 20 graus. Você tem que pensar que existe uma margem de tolerância para se fazer essa redução. E isso vai estar muito ligado e associado, primeiro, à temperatura da água de origem, ou seja, a temperatura da água dos viveiros ou dos tanques, né, em que esses animais estão ao serem coletados para o transporte. Segundo, ao tempo de transporte, né? Então, assim, geralmente, se o transporte é mais curto, você não precisa diminuir tanto a temperatura da água. Se o transporte for mais longo e você quer aumentar a quantidade de peixes a ser transportados, você pode fazer uma diminuição da, da temperatura da água um pouco maior. Mas lembrando, né, essa questão de ser feita de maneira gradual. É aquele mesmo princípio, então, que a gente fala do processo de aclimatação dos peixes. Tá? Uma outra forma de se fazer o controle da temperatura da água e que é bastante utilizada principalmente no transporte de peixes ornamentais via transporte aeroviário, seja do exterior para o Brasil ou vice-versa, né, quando se faz a exportação ou importação de peixes, que é a utilização das caixas de isopor, essas caixas isotérmicas, às vezes até caixas de um material até térmico, né, de conservação térmica melhor, em que se colocam os sacos plásticos no interior dessas caixas e ao lado, né, e entre os sacos ou ao lado dos sacos, né, se ajusta também ou sobre, né, os sacos plásticos, se colocam aquelas placas térmicas, né, que conservam, que tem aqueles géis, né, que a gente chama popularmente de gelopax, tá? Então, que foram colocadas previamente resfriadas e colocadas então de maneira uniforme, tá? Numa distribuição uniforme entre os sacos plásticos, tá? Para se manter a temperatura no interior da caixa mais baixa, tá? Sempre lembrando, né? Tem que existir uma compatibilidade entre essa diminuição da temperatura da água e os níveis de tolerância das espécies. Tá? O objetivo da diminuição da temperatura da água sempre vai ser diminuição do consumo de oxigênio durante o transporte. Algumas pessoas também fazem, né, a adição de substâncias anestésicas, tá? Na água de transporte, tá? Em concentrações que não causam um processo de uma anestesia profunda, mas apenas um leve torpor nos animais, também para diminuir tanto o consumo de oxigênio quanto a excreção dos peixes, né? E aí, quando a gente está falando de excreção, a gente está falando principalmente de excreção nitrogenada. O que a gente tem que tomar cuidado é, ao fazer a associação dessas substâncias anestésicas com a diminuição da temperatura, é não se chegar em um efeito associativo que seja letal para os animais. Tá? Então, isso tem que ser uma coisa que deve ser muito bem estudada e testada previamente, né, para trabalhar com as espécies, especificamente com as espécies que vão ser transportadas.
Então aqui, olha, só para demonstrar para vocês, né, uma tabela, de novo, essa tabela, não é uma verdade absoluta, tá? Elas são um número de referência, mas nesse trabalho aqui do Kubica, né, nesse artigo que ele publicou na Panorama da Aquicultura, ele sugere algumas cargas, né, algumas biomassas a serem transportadas, tá? De peixes vivos, peixes para pesca recreativa, ou seja, para pesca e pague. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que quanto menor for o tempo de transporte, maior é a carga que se consegue transportar, né? De maneira segura. Então aqui a gente está falando em quilos de peixe para cada metro cúbico de água, tá? Ou para cada 1.000 litros. Então se consegue, por exemplo, em até 4 horas, a depender da temperatura da água, se transportar entre 700 e 500 quilos de peixe. À medida que o tempo, tá, de transporte vai aumentando, isso vai diminuindo. É óbvio que esses valores aqui, eles podem ser um pouco maiores ou um pouco menores, dependendo, né, das práticas, né, prévias de manejo que foram adotadas, mas também dependendo da espécie que vai ser transportada, tá certo? E percebam que, à medida que a temperatura é menor, tá? Então se você consegue transportar aqui, né, chegar nessa temperatura de água de 20 graus, comparando com 28 graus, você vai ter então uma situação que, quanto maior for a temperatura da água, menor é a carga a ser transportada, independentemente do tempo, tá? Então, em temperaturas mais baixas, se tem aí um efeito, né, de potencializar o aumento da carga, e vejam que não é um aumento, né, se a gente seguir essa tabela aqui, não é um aumento pouco expressivo, né, é um aumento de aproximadamente 50% a mais de carga. Então, quando a gente está falando na avaliação do custo de transporte, tá, isso é uma coisa a ser levada em consideração. Vamos agora falar do uso do sal, né, no transporte de peixes. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que, assim, quando a gente está falando do uso de sal, muitas vezes as pessoas utilizam aquele sal iodado, né, esse sal que a gente compra no supermercado. Ele não é a melhor fonte de sal para ser utilizada na hora da gente fazer o processo de uso no transporte. Por quê? Porque ele contém iodo, tá? E o iodo, a depender do pH da água, ele pode causar lesões branquiais nesses animais. Então, a melhor fonte de sal que existe para a gente trabalhar na piscicultura é o sal que é utilizado para bovinos. Não o sal já misturado, né, o sal mineral, mas o sal grosso. Tá? O sal grosso utilizado para bovinos. Porque ele não é adicionado de iodo, ele é apenas o sal puro, o NaCl puro. Então essa é a melhor fonte. Uma coisa que eu gostaria de recordar com vocês rapidamente lá da fisiologia é que a gente tem que lembrar que, por exemplo, peixes de água doce, eles estão hiperosmóticos em relação ao meio. Tá? Então eles têm já uma tendência natural de absorver água e uma tendência natural de se perder sais. Com isso, né, eles produzem uma quantidade muito grande de urina para eliminar esse excesso de água, e eles também repõem esses sais perdidos através da alimentação. Só que a gente tem que lembrar que durante o transporte não existe reposição de sais, porque esses animais não se alimentam durante o transporte. Tá? Então a única forma que eles teriam de absorver de alguma forma essa perda de sais seria através, então, da absorção, né, ativa pelas brânquias. Ah, professor, e qual é a importância disso?
Então vamos lá, vamos recordar algumas das coisas que a gente já conversou aqui nessa disciplina e que vocês já viram em outras disciplinas. Então lembrem-se que o transporte ele é uma situação de muito estresse para os animais. Primeiro, porque eles vão ser colocados, né, num ambiente em que eles provavelmente vão estar numa densidade muito superior à que eles se encontravam antes. Tá? Segundo, eles vão estar num ambiente novo. Então, toda troca de ambiente para qualquer animal é uma situação inicial de estresse. Terceiro, vai haver todo o processo de movimentação desses peixes, de agitação desses peixes, em função das práticas, né, de carregamento das caixas, o próprio movimentar do caminhão, né, quando se faz o transporte rodoviário, ou a própria mudança de pressão, de temperatura, quando se faz o transporte aeroviário. Então, existem uma série de fatores, né, de situações ali novas, inéditas para esses animais que vão fazer com que esses animais liberem uma grande quantidade de quê? De catecolaminas, né? De hormônios, né? Que vão ser o quê? Usados para eles tentarem se adaptar e responder a essas situações de estresse. Só que a gente tem que lembrar que entre, né, os efeitos, tá, que existem dessa situação de estresse, existe um aumento da permeabilidade das membranas celulares. Esse aumento da permeabilidade das membranas celulares, ele se dá também para que possa haver uma melhor captação, né, de energia para poder prover esse aumento nessa demanda energética maior pela situação de estresse, mas isso também vai proporcionar uma maior fuga, um aumento na perda de sais por esses peixes de água doce. Então, aquela perda normal que existia, ela vai ser potencializada nesse momento de estresse, tá? E qual é a forma, então, da gente minimizar isso? É justamente a gente diminuindo o diferencial do potencial osmótico que vai existir entre a água e o corpo dos animais. Então, quando você faz o transporte dos peixes, né, adicionando sal, isso vai diminuir a diferença osmótica e isso vai diminuir, né? Isso vai diminuir a velocidade com que ocorrem essas perdas de sal, de sais, desculpa. Um outro fator importante é que os íons sódio, tá, e o íon cloreto, eles vão diminuir o potencial tóxico do nitrito, no caso dos íons cloretos, e eles vão diminuir, né, ou eles vão modular, acho que é um termo melhor, a excreção da amônia na água. Então, na medida em que começa a haver uma absorção, tá, por conta mais ativa dos íons sódio, isso vai fazer com que ocorra uma troca, né, por esses canais de absorção com os íons amônio ou H+ da água, do sangue dos peixes, desculpe. E dessa forma, o que, que vai acontecer? Você minimiza a chance de que ocorra um processo de acúmulo, tá, desses compostos no sangue dos peixes, seja se os íons H+, que poderiam levar a um processo de acidificação, e aí o que a gente chama, né, que levaria uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ou um acúmulo dos íons H+, né, NH4+, tá, que seria o amônio, que poderia levar a um acúmulo, então, da amônia no sangue dos peixes, levando a casos de intoxicação clínica ou subclínica. Então, a adição, né, de sal na água também vai auxiliar nesse processo, ou seja, vai auxiliar na diminuição, né, de chances de intoxicação por amônia desses peixes nesse ambiente com que eles estão confinados. Tá?
E no caso dos íons cloretos, diminui a chance de intoxicação pelo nitrito, tá? Uma vez que ele acaba competindo, né, com o nitrito pelos sítios de absorção. Quais são os benefícios do sal no transporte? Então, alguns a gente já comentou aqui com vocês. Auxilia na osmorregulação, isso a gente já conversou. Ameniza a intoxicação por nitrito, isso a gente já conversou. Auxilia na excreção ativa da amônia, isso já conversou. O que a gente ainda não falou foi da proteção contra injúrias, o aumento da produção de muco. E também existe uma certa ação bactericida, tá, do sal contra algumas espécies de bactérias. Mas o que a gente tem que lembrar, né? Que o muco é uma das primeiras barreiras, tá, do sistema imunológico não específico dos animais. Tá? Então, quando se aumenta a produção de muco em função da presença do sal na água, você também vai estar favorecendo, né, nesse momento, o sistema imunológico não específico dos animais. E esse favorecimento ele vai acontecer nessa produção de muco, vai aumentar essa produção, inclusive no novo ambiente em que esses peixes serão colocados, né, se caso, né, eles forem transportados para ainda serem produzidos. Se for para o abate, aí já não existe mais essa necessidade dessa proteção. Mas é importante, né, se colocar o sal por conta de outros aspectos, uma vez que os peixes eles devem chegar vivos, tá? E em condições, né, de normalidade, tá, comportamental no frigorífico. E a proteção contra injúrias, né, perda de escamas e tudo mais, que obviamente vai acontecer no manejo de transporte, no manejo de seleção dos peixes, e aí o aumento da produção do muco diminui a possibilidade de entrada, né, de agentes patogênicos através desses pontos de injúria. Bom, professor, o senhor falou, mas não falou qual é a quantidade de sal que a gente deve colocar na água. Então entendam que a quantidade de sal que a gente vai colocar na água de transporte é aquela quantidade que vai levar a uma concentração fisiológica, né, dos sais presentes na água. A gente não vai usar concentrações excessivamente altas, como a gente usa, por exemplo, ao se fazer banhos profiláticos ou até banhos terapêuticos. Tá? Então, são concentrações que a gente denomina de fisiológicas. Essas concentrações variam em torno de 3 a 8 gramas por litro, ou de 3 quilos a 8 quilos por metro cúbico. Tá? Então, pense assim, se você vai colocar num saco de 60 litros, cerca de 20 litros de água, se você for utilizar uma concentração, tá, de 5 gramas por litro, você vai colocar 100 gramas de sal na água. Tá? Então, assim, a quantidade, isso é importante, tá? A gente chamar a atenção de vocês, é que a quantidade de sal presente na água, ela não depende, tá? Não depende, vou repetir de novo, da quantidade de peixes a serem transportados. A quantidade de sal, ela é uma concentração fisiológica, portanto, ela é constante. Se você vai colocar num saco 300 peixes ou 1000 peixes, óbvio, dependendo do tamanho, né, da espécie, etc. e tal, essa concentração de sal deverá ser a mesma, tá? Então, é importante lembrar isso, né? Você não vai estar colocando a quantidade de sal dependendo da quantidade de peixe. Não, é uma concentração que ela é fisiológica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.